Todos encontraram? Podem dizer amém. E vi, na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro selado. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio, e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizendo: ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Quem diz de novo amém? Coloque assim a mão no peito, por favor, e diga comigo assim: ao que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio
pelos séculos dos séculos. Amém. De novo, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Agora diga comigo assim: Senhor, fala comigo. Amém. Pode sentar, querido. Melhora um pouquinho aqui para mim, para eu não precisar estar tão colado aqui. É o nosso culto de celebração da ceia do Senhor. Para mim, nenhuma festividade da igreja, nenhum congresso, nenhuma conferência se constitui numa festa comparável ao culto da celebração da Santa Ceia. Este é o momento que a noiva, a igreja, se reúne para banquetear com o amigo do noivo, o Espírito Santo, confirmando a sua aliança com Jesus, até que ele venha. E desde ontem, eu vim me indagando sobre o que compartilhar nesta noite, e é óbvio que o meu coração termina fervendo com uma série de textos e temas para poder compartilhar com a igreja. Mas hoje pela manhã esse texto saltou ao meu coração com muita efervescência, com muito fervor. E eu quero falar um pouco com os irmãos, e se você quiser deixar a sua Bíblia aberta em Apocalipse 5, eu vou falar um pouco sobre a entrega do livro selado. A entrega do livro selado. Mas eu quero começar, para você compreender o cenário de Apocalipse 5, eu quero começar pelo Gênesis, quando Deus cria o homem, Adão, como cabeça da raça, coroa da criação, e dá a ele domínio, poder, comando. O Senhor diz a Adão: domina, frutifica, cresce, multiplica. Quando o Senhor faz estas declarações para Adão, Ele está dando ao cabeça da raça uma cessão de posse sobre a terra. O Senhor estava estabelecendo Adão como a maior autoridade na terra, representando o próprio Deus. Daí o salmista dizer que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens. Ele entrega a terra
para Adão. Deixa eu usar esse exemplo, como uma grande fazenda, para que Adão se torne o administrador. Ele não tem a escritura dessa terra, mas ele tem uma cessão de posse. E essa cessão de posse lhe dá controle sobre a propriedade que Deus lhe entrega. Quando Adão peca, quando Adão deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir a sugestão do inimigo e come do fruto que o Senhor lhe ordenara que ele não comesse, ele estava transferindo. O pecado da humanidade está nesse nível de gravidade, presta atenção nisto. Adão transferiu para Satanás a cessão de posse que Deus havia entregue na sua mão. Adão transferiu para o diabo legalidade para que o diabo haja e exerça domínio e autoridade sobre a terra. Isso é um fato. Isso é um fato tão real que no dia da tentação de Jesus, quando o diabo vai abordar o Filho de Deus no deserto, ele diz assim: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E o diabo diz assim: porque a mim foi entregue, e eu dou a quem eu quiser. Embora o diabo seja o pai da mentira, Jesus não disse ao diabo que ele estava mentindo quando ele disse: me entregaram a terra e eu dou a quem eu quiser. Jesus não refutou, não contestou. Por quê? Repito, porque no momento que Adão ignora a voz de Deus e reconhece a sugestão do diabo, ele estava transferindo para Satanás a cessão de posse da terra e dando ao diabo a condição de agir como príncipe deste mundo. Não é por acaso que o Senhor Jesus, quando faz referência disto, chama Satanás de príncipe deste mundo. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz que o diabo é o Deus deste século. Ou seja, essa autoridade que foi delegada ao maligno sobre a terra é reconhecida na inspiração das Sagradas Escrituras, de modo que eu digo sempre e repito, nós, a igreja, estamos transitando em território inimigo. A terra não é nosso lugar. A única razão pela qual nós transitamos na terra e o diabo não nos destrói é porque nós estamos debaixo de um salvo-conduto. Jesus nos entregou um documento que nos dá direito de transitar no território do inimigo, sem que o inimigo tenha o poder de nos destruir como ele bem gostaria. Daí para João escrever e dizer: o mundo inteiro jaz no maligno. A morte de Jesus na cruz não foi apenas para a salvação do homem enquanto indivíduo. A morte de Jesus na cruz foi para o resgate da humanidade e a tomada do controle da terra sob princípio de justiça divina. Deus é poderoso o suficiente para dizer ao diabo: Adão lhe entregou, mas ele não tem escritura, a escritura é minha, portanto sai da frente, que eu tenho domínio. Mas o princípio da justiça divina requer que essa retomada seja feita sob
prisma, linhas e aspectos desta justiça, para que o diabo não tenha como questionar o caráter de Deus. É por esta razão que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, diz que toda a natureza conjuntamente geme e está com dores de parto até agora, aguardando o dia da redenção. Paulo está falando ou fazendo menção do dia que Jesus tomará posse, comando, domínio sobre a terra. Quando Jesus está no alto do Calvário e ele diz: está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, a terra tremeu, e isso não é por acaso. O sol escureceu, e o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Por quê? Porque a terra, a natureza, está reconhecendo que o seu dono, o seu senhor, o seu criador, o seu proprietário está derramando sangue sobre ela, para, pelo princípio de justiça, tomá-la de volta e se tornar senhor e comandante geral do planeta. O que o Apocalipse capítulo 5 revela para nós é o momento que o dono, o criador, o proprietário, passa a escritura da terra para quem de direito? Jesus, que morreu. E Pedro diz em Atos 2 que a morte o fez Salvador e Senhor. Quando nós estudamos o livro do Apocalipse, e eu tive uma colega no colégio, muito inteligente, e ela dizia que ia rasgar o livro do Apocalipse da Bíblia dela, que ela tinha medo do Apocalipse. Eu disse para ela um dia: rasgar da tua não adianta se você não rasgar da minha, então não vai resolver o problema. O livro do Apocalipse não é um livro de terror, é o livro da glorificação dos salvos, é o livro da concretização do plano da redenção de Deus sobre a terra e sobre a humanidade. É o livro da coroação da igreja e do reinado daqueles que creram em Jesus Cristo e em seu governo. No capítulo de número 1 do Apocalipse, que é uma introdução e uma apresentação de Jesus, ele começa dizendo: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. E ele se apresenta a João numa visão glorificado. João chega a dizer: quando eu o vi, eu caí aos seus pés como morto. E ele me toca com a sua destra e me diz: não temas, eu sou aquele que fui morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. O capítulo 2, os capítulos 2 e 3 do Apocalipse revelam para nós a igreja em toda a sua história. As 7 igrejas da Ásia Menor representam a igreja em toda a sua história, dividida em 7 fases, que chega até nós. E pasme, nós estamos vivendo a era da igreja de Laodiceia. Portanto, estamos na iminência da vinda de Jesus para assumir o governo e levar a sua igreja à eterna glória. O capítulo 4 do Apocalipse é o capítulo no qual João, porque no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3, João está tendo uma visão. No capítulo 4, ele é levado à dimensão do Espírito. O Senhor mata e Espírito o leva, está escrito no capítulo 4, e o leva à dimensão espiritual. E é interessante que o Cordeiro Jesus não aparece no capítulo 4 do Apocalipse. No capítulo 4 é Deus, o Pai, o Criador, quem está sendo adorado. Os 4 seres viventes ao redor do trono e os 24 anciãos adoram
o Deus Todo-Poderoso, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor e Deus nosso, o que era, o que é e o que há de vir. O capítulo 5 do Apocalipse, no entanto, se o irmão observar, há uma assembleia geral. Nesta assembleia geral, todos os habitantes do céu participam. E se você leu e prestou atenção no capítulo inteiro, vai perceber que todos os habitantes da terra e todos os habitantes embaixo da terra participam dessa assembleia. Este é o momento em que Deus, o Pai, o Criador, apresenta Jesus como aquele que há de governar, tomar, controlar todo o universo por causa da sua morte. Aí me vem um texto que vocês sabem que eu sou apaixonado, no qual o apóstolo diz assim: de maneira que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu amo esse texto, Filipenses 2,5. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma humana, e achado na forma de homem, assumiu a condição de servo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Olha que coisa linda. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, vou traduzir, acima de todos, acima de todo poder, acima de todo governo, acima de todo principado, acima de todo domínio, Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Este é o momento que esse texto se concretiza, esse texto se cumpre. Só que o que nós observamos no capítulo 5 é que Deus, o Pai, assentado sobre o trono, é uma referência ao Criador, ao Deus Todo-Poderoso. Ele está sentado sobre o trono, e João diz assim: eu vi, a expressão é isso aqui, ó, à destra do que está sentado sobre o trono, é isso aqui. Deus está sentado, e na sua mão direita está preso um livro. Eu vi o que está sentado sobre o trono, e na sua destra um livro. E o livro era selado, e tinha 7 selos. Vamos entender aqui. Primeiro é bom lembrar que ele está sentado sobre o trono. Ele reina. O seu governo é eterno e é universal. A Bíblia Sagrada diz que ele assenta sobre o trono e descansa os seus pés sobre o planeta Terra. O governo de Deus é permanente e não cairá por terra. Ele reina para sempre, e ele é Senhor de tudo e é Senhor de todos. Todo joelho se dobra, toda natureza reconhece, todo poderio e domínio se prostra diante do governo daquele que está assentado sobre o trono. Eu estava refletindo essa semana que às vezes a gente se pergunta: por que as pessoas afrontam tanto a Deus, blasfemam tanto de Deus, xingam tanto a Deus? E a gente diz assim: por que Deus não reage? Por que Deus não responde? Por que Deus não executa? Ei, presta atenção numa coisa: passarão os céus e a terra. Salmo 102 diz assim: a terra envelhecerá e o céu
se enrolará como livro, mas os teus anos permanecem para sempre, porque os teus dias não têm fim. Presta atenção, quem é eterno não tem que se preocupar com as bobagens de meninos que vão viver no máximo 70 anos, e se passar disso é canseira e enfado. Deus não tem que ficar respondendo pequenos vermes que são de 1 minuto do tempo, uma fração de tempo, eles morrerão, e Ele permanece no seu lugar, inabalável, poderoso, governante, eterno, imutável, infinito, verdadeiro, em espírito. Deus não precisa dar respostas, Ele não tem que provar nada. Ele não tem que provar nada para ninguém. Está sentado sobre o trono. Um livro selado. Na cultura romana, um documento só tinha validade, legitimidade, se ele fosse selado. É símbolo de inviolabilidade. E a escritura de uma propriedade em Roma precisava ser selada com 7 selos, diante de 7 testemunhas. Por isso há um livro selado. Que livro é este? A escritura da terra. Por que 7 selos? Porque a escritura é selada para legitimizar o documento. Ele é procedente, ele é verdadeiro, ele é real. Não cabe ao diabo questionar o ato de posse que está sendo operado aqui. Porque o livro está à mão direita de Deus. Na cultura judaica, a destra, a mão direita é a mão do poder, é a mão do governo. Por isso que Daniel, no capítulo 10, quando tem a visão de um ser angelical diante do rio Eufrates, ele diz assim: eu caí. Mas ele diz: e ele me tocou com a sua mão direita. João, no Apocalipse 1, quando tem a visão do Cristo glorificado, ele diz: eu vi um semelhante ao Filho do Homem. Os seus cabelos eram brancos como a branca lã, os seus olhos como chamas de fogo, a sua língua como espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto resplandecia como o sol na sua força. A sua voz era como a multidão de muitas águas. Ele tinha uma veste talar resplandecente e um cinto de ouro puro à altura do peito, e os seus pés eram como latão reluzente saído da fornalha. João diz assim: quando eu o vi, eu caí aos seus pés como morto, mas ele me tocou, e me tocou com a sua destra, a mão direita, e disse: não temas, eu sou aquele que fui morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. É a mão do poder. Para alguém ir lá e receber o livro da mão direita do Todo-Poderoso, esse alguém tem que ser legítimo. Por isso que o anjo brada: quem é digno? É questão de legitimidade. Eu explico já. É se colocar diante do poder do Criador e dizer: eu sou legítimo, eu posso receber. O que é incrível é que ele permanece assentado. Salvo engano, só aparece um momento na Bíblia que se faz a citação que Deus se levantou do seu trono e saiu do seu lugar. Está na profecia messiânica do salmista, no Salmo 18, quando ele retrata o sofrimento do Messias, o Filho de Deus. E quando o Messias diz: em tuas mãos entrego o meu espírito, a expressão profética indica, eu vou usar uma linguagem humana, até porque eu não posso usar uma divina, que o Pai, o Todo-Poderoso, respirou fundo. Filho morreu.
Quando ele solta o ar, o salmista diz: das suas narinas saíram fumaça, e das suas entranhas fogo abrasador. Aí ele se levanta do trono, chama um querubim, e está escrito que ele montou num querubim e voou sobre as asas do vento. A expressão indica que ele faz uma volta no universo. É por isso que o sol escurece, queridos, porque quando o Criador passa na frente da grande estrela dessa galáxia, a criatura não se acha digna de brilhar diante do Criador. O sol faz continência, se apaga. Aqui ele está sentado, o livro está na mão, e João diz: versículo 2. João diz assim: eu vi um anjo forte. A Bíblia não cita o nome do anjo, cita que é um anjo de alta patente e hierárquica. Quando Miguel, em Daniel 9, desce para pelejar por Daniel e por Israel, a Bíblia, o anjo que está conversando com Daniel diz assim: Deus enviou Miguel, um dos principais. Veja que há uma patente angelical, que não é ocupada apenas por Miguel. Há uma hoste de anjos que é chamada de anjos fortes, príncipes. No dia do milênio, por exemplo, vai descer um anjo forte, e ele está munido de tanta autoridade e poder, que ele vai dizer a Satanás, o príncipe das trevas: vem, recebi ordem para te colocar preso. E Satanás vai obedecer. Então se trata de uma hierarquia elevada nas hostes celestiais. E o anjo forte diz assim: quem é digno? Diga comigo, quem é digno? Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos? E eu fui observar um pouquinho agora à tarde, e estava bisbilhotando um pouco. Dignidade aqui não é mérito, não é questão moral exclusivamente, não é capacidade momentânea. Dignidade aqui é: a tua história te respalda. Não é alguém que está na posição e que agora está santo, mas tem uma história de pecado. É alguém que toda a sua história é pura, inocente, limpa, digna, legítima. Alguém que não pode ser questionado. Esse é o sentido aqui de dignidade. Alguém que não pode ser questionado. Quem é digno de tomar o livro? Irmão, a grande questão aqui não é desatar os selos. A grande questão aqui é chegar diante do Todo-Poderoso e tomar da sua mão direita o livro. Essa é a grande questão. Aí João diz assim, versículo de número 2, versículo de número 3. Ninguém. Quem? Ninguém. Nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra. Olha como o governo de Jesus é legítimo. Ele já morreu na cruz.
ele recebeu todo o poder. O Todo-Poderoso poderia simplesmente passar para ele a escritura, mas no dia dessa entrega o Todo-Poderoso franquia: alguém se candidata. O sentido do texto é esse: alguém se candidata, alguém quer se apresentar diante de mim para receber o livro. Isso é para ninguém questionar. Ninguém vai dizer, só ocupou porque é filho do Todo-Poderoso. Não. Está aqui, tem que ser legítimo. Tem que ser alguém que não possa ser questionado. Quem se candidata? Nem os anjos fortes do céu, nem Miguel, o arcanjo de Israel, nem Gabriel, o anjo mensageiro do trono de Deus, nenhum anjo das hostes celestiais se apresenta diante do Todo-Poderoso para receber o livro. Aí João diz: no céu não houve ninguém, nem na terra. O desafio aqui era para que os grandes homens da terra se apresentassem. Nem os Césares, nem os faraós, nem os Assueros. Esses títulos não são nomes próprios, são títulos. Nenhum dos grandes homens, os grandes imperadores, ninguém se apresentou. Os grandes conquistadores, ninguém pode se colocar diante do Todo-Poderoso para tomar o livro. Nem debaixo da terra. Nem os grandes principados, domínios, vermes, ninguém se coloca diante do Todo-Poderoso. João declara que por conta disso, em algumas versões inclusive está escrito assim: eu chorava muito. Por que João chorava muito? Porque João diz assim: não há ninguém digno, não apenas de tomar o livro, mas sequer conseguiam olhar para ele. Ninguém conseguia sequer olhar para o livro, quiçá tomá-lo ou recebê-lo. E quando João chora, e é a única referência bíblica a choro no céu, ele diz assim: um dos anciãos me tocou e disse: não chores. Dá uma olhadinha no seu vizinho e fala com ele aí, por favor, não chore. Sabe o que é lindo? Tudo aqui é temporário, tudo aqui é transitório. Essa luta vai passar, esse aperto vai passar, essa crise vai passar, esse sucesso vai passar, esse dinheiro vai passar, essa fama vai passar, tudo passa. Não chores. E o ancião, quem é o ancião? Se você leu o capítulo 4, você vai perceber que há 24 anciãos ao redor do trono. Cada um desses 24 anciãos estão assentados sobre tronos. São tronos menores em volta do trono de Deus. Não vou entrar no mérito da questão agora, mas sem sombra de dúvida, eles têm funções no universo, na representação do governo de Deus. Falei no universo, não falei na terra. O ancião toca em João e diz: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Vou repetir: eis aqui o leão da tribo de Judá.
Eis aqui o leão da tribo de Judá. Leão fala de poder, fala de governo. A raiz de Davi, porque raiz de Davi vai lá para a promessa de 2 Samuel 7: não faltará herdeiro da tua semente que reine sobre o trono. A Bíblia chama Jesus de raiz de Davi algumas vezes, raiz de Jessé. Ele é chamado de renovo de Jeová em Isaías 4:2. Ele é chamado de renovo de Jessé em Isaías 11. Ele é chamado de o renovo em Zacarias 3. Ele é chamado de renovo o servo em Zacarias 11. Aqui ele é raiz de Davi. Para mim, uma das frases mais fortes desse texto está nesse versículo, porque o ancião diz assim: eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que pelo amor de Deus, vocês estão parecendo um torcedor de time de segunda. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Você precisa entender essa expressão. Você precisa entender o que significa esse que venceu. O que o ancião está dizendo a João é: não chore, porque há alguém que derrotou o todo domínio, principado, poder, governo. Ele é legítimo. Ele é legítimo. Ele pode. Oh, aleluia. Carabagaila, Soria Badagalebahas. Venceu o diabo. Venceu seus demônios. Venceu o domínio das trevas. Venceu onde Adão perdeu. Ganhou a autoridade onde Adão entregou. Venceu o mundo, venceu todo o sistema. Ele venceu. E ele venceu para quê? Ele venceu para abrir o livro. Olha a razão da morte. Ele venceu para abrir o livro. Quando Jesus estava na cruz, ele não estava vendo a cruz, ele estava vendo o livro. Alguém tem que tomar isso de volta do príncipe das trevas. Alguém tem que tomar dele essa ousadia. Alguém tem que tomar dele esse poder. Alguém tem que tomar dele esse domínio. Então Jesus está cravado no madeiro, dizendo: eu vou receber o livro, eu vou tomar a escritura, eu vou resgatar a humanidade, eu vou devolver ao meu Pai o domínio. Aleluia. Melhor aqui, que venceu para abrir. Só que tem um detalhe. Estou terminando. Versículo 6. No versículo 5, o anjo anuncia um leão. Quando João vira para ver o leão não está lá. Ele vê um cordeiro. O anjo anuncia um leão. João vira para ver o leão e só encontra um cordeiro. E o cordeiro está ensanguentado, como que havia sido morto. Tem marca de ferida.
Olha para mim, por favor. Tem marca. Tem marca. Tem marca. Porque o anjo anuncia um leão e aparece um cordeiro. Leão fala de governo, cordeiro fala de sacrifício. O que tem a ver, pastor? Tudo. É preciso entender que o trono foi conquistado na cruz, que o governo foi conquistado no sofrimento, que a autoridade foi tomada na humilhação. É quando ele morre que ele é glorificado. Por isso que em João 17 ele diz assim: está subindo para o Calvário, está indo para Jerusalém, e ele sabe que vai morrer. E em vez de Jesus se abater, ele diz assim: é chegada a hora em que o Pai glorificará o Filho. E ele diz assim: glorifica-me tu, ó Pai. Ele está indo para morrer. João 17. Glorifica-me tu, ó Pai, com aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Isso é o cordeiro, entendendo que o leão se manifestará quando o cordeiro for sacrificado. João vê um cordeiro, e o cordeiro atravessa toda a assembleia. Na visão de João, o cordeiro caminha, olha só o versículo, no meio do trono, no meio dos 4 animais, no meio dos anciãos. E João diz: o cordeiro tem 7 chifres. Chifre na Bíblia fala de poder, autoridade, porque 7, plenitude, plenitude de poder. O que aqueles 7 chifres indicam é um cordeiro, mas todo o poder repousa sobre ele, todo domínio repousa sobre ele. Aí eu lembro de Mateus 28, quando ele diz: é-me dado todo poder nos céus e na terra. É por isso que em Apocalipse 1, quando ele aparece a João, e João cai por terra, ele diz assim: não temas, eu sou aquele que fui morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho nas mãos as chaves, governo, poder, acesso da morte e do inferno. 7 chifres. Quando Pilatos olhou para Jesus, Pilatos estava vaidoso, e ele diz assim: tu sabes que eu tenho poder para te livrar da cruz? Jesus olhou para ele e disse: nenhum poder você teria se o meu Pai não te tivesse concedido. Que Jesus está dizendo a Pilatos: não se empolga não, porque você só está aí porque meu Pai quis. O cordeiro vem caminhando em direção ao Todo-Poderoso, vem caminhando em direção ao trono. 7 chifres, todo o poder. 7 olhos. Olho na Bíblia fala de conhecimento, visão, presciência. 7 olhos indica conhecimento pleno, conhecimento absoluto. Por isso que as 7 igrejas da Ásia, ele diz para todas as 7: eu sei as tuas obras, eu conheço você. Então ele conhece tudo, ele é presciente, ele é onisciente, nada foge à sua visão. Por isso que no Apocalipse 1 o seu olho é como chama de fogo, ou seja, ele ilumina tudo, ele enxerga tudo, ele contempla tudo. Salmo 139: para onde fugirei do teu espírito, e para onde me ausentarei da tua face? Se eu subir aos céus, aí é a tua morada. Se eu descer ao abismo e lá colocar minha cama, a tua luz me alcançará. Se eu descer ao Hades e disser: em meio às trevas o Senhor não me alcançará, até lá a tua luz me iluminará.
Tu me sondas, tu me conheces. Provoca o vizinho, fala com ele assim: Jesus sabe tudo. Ele sabe tudo. Irmão, eu ouso lhe dizer que esta é a cerimônia mais linda da Bíblia. Eu ouso lhe dizer que esta é a cerimônia mais linda da Bíblia. Tenta imaginar esta cena: o Todo-Poderoso assentado no seu trono de glória, e ele desafia todo o universo para que alguém se apresente diante dele, e ninguém se move do seu lugar. E quando parece que não haverá ninguém, surge um cordeiro marchando no corredor. Seus 7 chifres indicam seu governo, e os seus 7 olhos indicam sua ciência, seu conhecimento. E ele vai marchando em direção ao trono do grande Deus, ao trono do grande e poderoso Deus. E quando ele chega, diz o texto, diante do trono, ele toma. Sabe o que significa toma aqui? Todo-Poderoso está segurando o livro à sua direita. Tomar aqui indica que o Todo-Poderoso não estendeu a mão para entregar. Tem que ser alguém com dignidade para chegar lá, segurar o livro e puxá-lo da mão do Todo-Poderoso. Ei, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. É para alguém que tem legitimidade diante dele. E o cordeiro chega lá e puxa o livro. Quando ele toma o livro, já encerrando, quando ele toma o livro, existem 3 sessões de louvores e de adoração. Vou repetir: quando ele toma o livro, existem 3 sessões de louvores e de adoração. Na primeira sessão, versículo de números 8, quando ele toma o livro, os 4 animais, a águia, o bezerro, o cordeiro e o animal com osso de homem, se prostram diante do cordeiro. Ei! No capítulo 4, os 4 seres viventes se prostram diante do trono. Mas agora no capítulo 5, eles se prostram diante do cordeiro. Sabe o que isso significa? Eles estão reconhecendo que a autoridade daquele que estava sobre o trono agora é transferida para o cordeiro. Você não entendeu? Você não entendeu. Não é possível. Eles se prostram diante do cordeiro, tomam harpas e pegam as salvas de incenso. Olha onde você aparece. O que é o incenso nas salvas? O incenso, diz o texto, são as orações dos santos. Quando você ora, suas orações são recolhidas em gasofiláceos do céu. E esse gasofilácio de oração, quando ele está cheio, quando a razão pela qual você está orando abastece o gasofilácio, Apocalipse 4, a salva é derramada sobre o altar, a oração é derramada sobre o altar. E diz a Bíblia, eu sinto um poder extraordinário nesta noite. Diz a Bíblia que quando a oração é derramada, existem trovões e relâmpagos sobre os céus.
A sua oração mexe com o trono. A sua oração mexe com o trono. Dá uma sacudidela no seu vizinho aí e fala com ele: a sua oração mexe com o trono. Eu vou deixar você dar glória a Deus um minutinho. Tem gente que não entendeu ainda que é de graça, e isso é para Jesus. Erga sua voz, suas mãos e adore, dê glória, aplauda, fale em línguas. As suas orações estão diante de Deus. Sabe, eu preciso que você abra sua mente e coração para entrar na dimensão do Espírito. Às vezes eu tenho um sentimento tão extraordinário da presença da graça. Às vezes eu tenho um sentimento tão poderoso da presença de Deus, que eu sinto meu corpo querendo desabar. Não dá para resistir à grandeza da sua presença. Os 4 seres viventes e os 24 anciãos, a primeira sessão de louvor, quando o Cordeiro toma o trono, eles tomam harpas e começam a dizer, versículo 9: digno és de tomar o livro e de abrir os seus 7 selos, porque fostes morto, e com o teu sangue compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. Essa é a primeira sessão de louvor. Quem está louvando aqui são os 4 seres viventes e os 24 anciãos. Por que eles estão louvando aqui? É só ler o capítulo 4, porque no capítulo 4 eles estão louvando o Todo-Poderoso, eles estão louvando o Deus soberano que está no trono. Agora, quando o Cordeiro toma o livro, eles começam a adorar ao Cordeiro. É uma forma de dizer: nós reconhecemos a tua autoridade, nós reconhecemos a tua dignidade, nós reconhecemos o teu domínio. Sabe, irmãos, por que será que às vezes nós pregadores ficamos bestas e nos vangloriamos e pensamos que somos alguma coisa? Por que será que de vez em quando alguém deixa de ser servo e vira artista? Tinha que ler isso aqui. Tinha que ler isso aqui para entender que diante dele, seres viventes que vivem diante do trono se prostram. Olha como amplia, olha como amplia. Na segunda sessão de louvor, versículo 11. Na primeira sessão, quem louva são os 4 seres viventes e os 24 anciãos. Na segunda sessão, as vozes se acrescentam, porque agora João diz: eu ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e ao redor dos animais, e ao redor dos anciãos. Preste atenção, na primeira sessão cantam 4 seres viventes, 24 anciãos. Na segunda sessão, as hostes angelicais se agregam a esse momento de louvor. Quantas vozes? Milhares de milhares e miríades de miríades. Um estudioso já calculou que miríades de miríades representam mais ou menos 100 milhões vezes 100 milhões de vozes.
milhões e milhões, milhares e milhares de anjos se unem aos 4 seres viventes e aos 24 anciãos e começam a dizer: digno é o Cordeiro que foi morto. Quem está cantando? Quem está cantando? Cadê vocês, vozes? Vem para cá. Quem está cantando? Quem está cantando são 4 seres viventes, 24 anciãos, milhões e milhões de vozes, de anjos. Imagina quem está cantando esse negócio. São milhões e milhões de anjos. Essa é a segunda sessão de louvor, porque o Cordeiro recebeu o livro. Na terceira sessão de louvor, vai mudar. Na terceira sessão do louvor, na primeira, quem cantam são os 4 seres viventes, eu já vou terminar, e os 24 anciãos. Na segunda, milhões e milhões de anjos se unem a eles. Na terceira, versículo 11, João diz assim: e eu ouvi toda criatura que há no céu, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, os milhões e milhões de anjos, e toda criatura que há na terra, e toda criatura que há debaixo da terra, e toda criatura que há no mar, e tudo que está dentro deles. Deles quem? Tudo que está dentro das criaturas. Olha que interessante. Toda criatura no céu, na terra, embaixo da terra, no mar, e o que está dentro dessas criaturas, tudo diz, todos dizem. Acha a nota, chega, agrega e canta: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. E presta atenção, que os 24 anciãos têm tronos e têm coroas. Eles são governadores universais. Mas na hora desse louvor, diz a Bíblia que eles se prostram, colocam os rostos diante do trono, tiram as suas coroas e lançam diante do trono, e dizem ao que está sentado no trono e ao Cordeiro: seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Imagine que esse louvor não vai ser apenas no céu. Todo o universo vai ecoar essa voz, porque toda criatura que há no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e tudo que neles há, vai cantar esse louvor. Será uma melodia universal. Todo o universo vai adorar aquele que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro. Isso é Bíblia, é a palavra de Deus. Adore a Ele, adore a Ele. Durante esse louvor, você que quer ser restaurado, sai do seu lugar, ajoelha à minha esquerda. Você que quer entregar sua vida a Jesus, se reconciliar com Deus, fica aqui na minha frente, nós vamos orar por você.
Você que quer fazer uma aliança com Jesus, se coloca aqui diante do altar de Deus. Eu quero orar por você. Você que quer entregar sua vida a Jesus, você que quer voltar para a casa do Pai, vem, fica aqui, eu quero orar por você. Você que quer restauração, renovação espiritual, ajoelha à esquerda. Você que está entregando sua vida a Jesus, fica de pé aqui diante do altar. Adore a Deus, erga sua mão se quiser, ajoelhe se preferir, bem baixinho, ajoelhe se preferir, mas diga alguma coisa e adore, adore, adore. Aqui nós temos um adolescente se entregando ao Senhor. Onde está mais alguém que vai entregar sua vida a Jesus agora? Você que ainda não fez uma decisão por Jesus, pelo Evangelho de Jesus, por uma vida cristã efetiva. Eles foram atraídos a Ti pelas cordas do Teu amor. Recebe-os por filhos e filhas. Registra seus nomes no Teu memorial santo. Dá-lhes alegria da Tua salvação. Repreende toda a força das trevas. Conquista estas vidas. Aquela pessoa que ficou sentado no auditório e não veio à frente, move-o agora, Senhor. Essa pessoa, eu vou orar na direção do Espírito, não, por favor, não me compreenda. Essa pessoa que está escravizada pela força do satanismo, Senhor, e que está precisando agora que a força do poder do Cordeiro o liberte e o livre. Nós repreendemos agora toda a operação do mal. Nós repreendemos em nome de Jesus toda a força das trevas e declaramos que esta pessoa seja livre, que ela seja liberta, que ela seja restaurada em nome do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem diz amém? Dá um abraço nele, dá um abraço nela, como Jesus daria. Obrigado. Valeu. Renova esse povo, Senhor. Renova esse povo, Jesus. Renova teus filhos e tuas filhas. Sente um pouquinho. Conduzam essas pessoas junto com a equipe de discipulado. Curve sua cabeça, por favor. Senhor, eu quero pedir por esta pessoa que está debaixo do poder do maligno, influenciado pela força da magia, atraído pelo pacto com demônios. Eu não sei se está aqui dentro ou se está acompanhando pela internet, mas alguém a quem o Espírito Santo quer alcançar agora nessa condição. Senhor, esta pessoa estabeleceu uma aliança com uma entidade maligna, em troca de resultados, em troca de sucesso, em troca de poder, em troca de riqueza. Como igreja agora nós nos posicionamos contra esta força e autoridade maligna e declaramos que haja libertação em nome de Jesus. Desembainha a tua espada, Senhor, autoriza anjo teu que desmonte a escravidão e toda a estrutura do maligno, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa pessoa que está enferma, Senhor, está aqui ou não, cura, libera cura agora, libera cura agora. Eu peço, libera cura agora. Teu servo, irmão Geraldo Pomponê, que está hospitalizado, em estado sensível, em estado preocupante, o Senhor pode visitá-lo agora no leito do hospital e reverter o quadro e fazer milagre, porque o Senhor cura. Tu és
Jeová Rafá, o Deus que sara. Nós ministramos na autoridade de Jesus. Você que está enfermo, coloque a sua mão no seu peito ou sobre a sua cabeça e ordene com autoridade agora, em nome de Jesus, que a enfermidade saia. Receba um milagre, em nome de Jesus, em nome de Jesus.